Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos maravilhosamente bem para mais uma aula aqui comigo, mais uma aula de inglês aqui com o Souza, seu professor de inglês, onde a gente vai aprender hoje sobre o verbo to be, mais um pouco sobre o verbo to be. Na aula passada a gente foi apresentado, né? Eu apresentei a vocês aí o verbo to be, o que significa, como utilizar os pronomes, né? Os pronomes pessoais, eu, você, nós, vós, em inglês, né? Quem lembra é I, you, he, she, it, we, they, o you que significa você e vocês ao mesmo tempo. É interessante relembrar isso. Se você não lembra, vale a pena observar a aula passada, tá bom? Mas se você já sabe de qual aquela aula toda, essa aula aqui é para vocês, onde a gente vai aprender um pouco mais do verbo to be. É bem fácil, né? Mas o verbo to be é muito importante para a língua inglesa, porque é o verbo ser e estar. A gente aprende o verbo ser e estar no português e ele é muito importante. A gente sempre fala, né? É sim, não, é não, né? Isso está bem, isso está mal, isso está quente. Ou seja, o verbo to be é muito importante porque ele aparece em quase tudo que a gente fala, né? E é interessante que hoje a gente vai aprender o verbo to be, ah, sobre o presente dele, que a gente já viu na aula passada, o passado dele e o futuro, um pouco. É uma coisa simples, né? Como o que é, o que foi e o que será. A gente vai aprender sobre isso. Antes eu peço, por gentileza, que você se inscreve aí no canal, tá certo? Para poder fomentar esse canal, para que todos consigam também aprender. Isso ajuda bastante no meu trabalho. Compartilhar com outros estudantes, tanto de ensino médio, quanto que vai fazer o Enem, quanto que quer aprender uma língua estrangeira. O inglês é muito importante. Então, essas aulas são bem fáceis para todos nós que falamos português. Eu peço que você participe das aulas, tá bom? Quando eu falar para repetir, você vai repetir, você deixa a aula bem dinâmica, tá certo? Eu escutei um sim. Fala aí, sim, eu vou participar. Sim, eu vou participar. É isso mesmo, tem que participar. Fala mais alto. Vai, vai. Pronto, vou participar. Fala assim. Quando eu pedir para repetir, vocês repetem. Peço que você tenha um caderno em mãos para você anotar. Então, anotar, escrever é o exercício principal, né? É escrever, aprender, memorizar. Isso vai auxiliar bastante. Eu peço que vocês não se preocupem ainda em aprender o vocabulário, sabe? Memorizar o que significa cada palavra. Não, o interessante é entender nessa aula o verbo to be. To be verb. O que significa no presente, no passado e no futuro, tá bom? Se você ainda não sabe o que significa ele primordialmente, observe a aula anterior, tá bom? Eh, Bem, pessoal, o verbo to be, né? Ele tem várias formas, tá? Temos aqui essas frases aqui, mas a gente volta nela. Ele tem várias formas, né? A gente observa o am, que significa sou, né? Eu sou, I am. Lembra do I am? Am, isso aqui é o verbo to be. Escreve aí no seu caderno, am, I am, am. Isso é o verbo to be conjugado. I am, eu sou. I am, I am. Repete comigo. I am. É o presente. Nós temos o presente da terceira pessoa do singular. Is. She is, ela é. He is, ele é. It is, isso é. He is, she is, it is. Repete comigo. He is, she is, it is. It is. It is é isso é. He is, ele é. She is, ela é. Então, esse is, ele é o presente do verbo to be. Nós temos o are. Olha só. Então, para a gente falar se ou está no verbo no presente, é I am, o I am, o is, que é she is, it is, he is, e temos o are, you are, você é,
You are, vocês são, vocês estão. We are, nós somos, nós estamos. We are, lembra? E nós temos o they are, eles estão. Elas estão, que é they, que é o plural, né? Eles estão. Observe, então nós temos essas três formas do verbo to be. Então você escreve aí três formas do verbo to be. Am, repete, am, is, isso mesmo. Are. Tira esse, é como, não leia esse A, essa é a letra E no final, não leia. Fala are. Como se fosse por ter, are. Isso mesmo. E nós temos agora o passado, olha só o passado como é que é. Was. Repete comigo, was. O que significa was? Foi, era, estava. É isso mesmo. Foi, era, estava. Anota no seu caderninho. Was significa was, foi, era, estava, que é o passado do verbo to be. Verbo to be no passado, que aconteceu. Foi, era, was. Nós temos where. Fala. Where, que significa o plural. Estávamos, eram, foram. No passado, o verbo to be no passado. Ser ou estar no passado. Eles foram, nós éramos, nós estávamos. Where. Você estava, você era. Where. A gente vai observar where significa essa questão do passado. Então nós temos aqui was, significa foi, era, estava, né? Nós temos were, significa foram, eram, estavam. No passado, o verbo to be no passado. Ou até era também, mas quando fala o you, a gente vai saber disso nos exemplos práticos das frases. Já anotou? Se você não anotou, tem que parar para anotar, tá certo? Você para o vídeo, anota aí, para poder lembrar, porque a gente vai observar os exemplos práticos das frases a seguir. E nós temos então o futuro, will be. Nossa, o futuro do verbo to be é só will be. Essas duas palavrinhas aqui, will be, significa será ou estará, serão ou estarão, né? É o futuro, vai ser, né? Serão, estarão. Isso aqui significa tudo isso, olha só. Eu serei, você será, nós seremos, will be. Tudo vai ser will be. Então anota aí, will be. Repete, will be. Will be, será, seremos. Então vamos voltar aqui. No presente, você escreve verbo to be no presente. Lembrando, pessoal, que vocês escreverem no caderno é o exercício principal. E o exercício de vocês escreverem favorece o aprendizado, tá bom? Aí vocês escrevem, a gente vai repetindo e a gente vai aprendendo, tá certo? Faça as anotações. Então nós temos o am, que significa sou, estou, am. Nós temos o is, significa está, é, né? Is. Temos o are, que significa está, é, mas no sentido de você, mas significa também estão ou são, ou somos. É o plural do verbo to be. Are, somos, estamos, são, are. Anota aí. Nós temos was, que significa. Você lembrou que é o passado? Isso mesmo. Was é o passado do verbo to be. Era, estava, foi, eu fui, né? Que é foi, do verbo to be. Lembrando que esse foi não é do ir, sim do verbo ser. Fui, eu fui. Was, eu era. Was. Were também é o passado, só que no plural. Várias pessoas. Ou então você. Mas o were significa foram, estavam, eram. Lembra? Eram. Eles estavam. Where
significa era, eram, estavam, no plural. E também no you are, vai ser you were, você estava. Mas lembrando que a gente vai ver esse exemplo no you. E aqui o will be, quem lembra, é o futuro. Will be. Will be significa o futuro do verbo to be. Será, terão, estarão. Isso mesmo. Will be. Will be. Will be. Repete. Mais alto. Isso mesmo. Will be. Então vamos observar aqui essas frases simples aqui do I am, do presente. O YouTube, o verbo to be no presente. I am. You are. You are. He is. She is. It is. Repete toda vez quando eu terminar de falar, você repete, tá certo? I am. You are. He is. She is. It is. Lembrou? Eu sou, eu estou, I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é, você está. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. It is. Isso é, isso está. It is. It significa ele ou ela, mais para coisas, né? Então é isso. Isso, essa coisa. It. It is. E aí nós temos o plural, pessoal. Lembra do plural? Quem lembra do plural da aula passada? We are. Nós estamos. Nós somos. You are. Vocês estão. Vocês são. You, they are. Eles são. Elas estão. Anota isso aqui, é muito importante que vocês anotem para vocês lembrarem na aplicação das frases, tá certo? Vamos repetir novamente. We are. We are. They are. They are. Isso mesmo. They are, eles estão, eles são, tá certo? I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Repetiu? Se não repetiu, repete agora. Para o vídeo e repete. Voz alta. Escutando. Isso mesmo, você repetindo, você aprende, tá certo? Isso favorece muito o seu aprendizado. Mais uma vez para você memorizar. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. É isso mesmo. Então agora vamos continuar no passado, pessoal. Agora sim, o verbo to be passou. Já se foi, era, estava. Então agora a gente vai ver como é isso. I was. I was. Eu era, eu estava. Repete comigo. I was. I was. Mais uma vez. I was. Mais uma vez. I was. Repete, pessoal. Repete, tá certo? I was. Isso mesmo. You were. You were. You were. O you were é a mesma coisa. Ele vai significar você era, você estava, vocês eram ou vocês estavam. Porque é plural também. E you, ele significa o dúbio. O you é como se fosse o vós do inglês, né? Voz, que voz sempre é plural, e voz tanto significa quando se trata de uma pessoa só ou várias pessoas. Vós, you were. You were. Você era, você estava. You were. Nós temos então o he was. He was. He was. Ele era. Ele estava. She was. She was. Ela era. Ela estava. She was. She was. Repete. She was. She was. It was. It was. It was. It was. Isso era, isso estava. It was, era ou estava. Você pode até não traduzir o it, né, para isso. Só significa apenas era ou estava.
was, it was. Entende? O it, pessoal, esse pronome it, para quem na última aula ficou em dúvida, por exemplo, ele é um pronome que ele só serve para que a frase não fique sem alguma coisa, para um complemento, um pronome, alguma coisa assim, para poder a pessoa saber que tá falando sobre alguma coisa, e para não ficar falar do nada, sabe? O it significa muitas vezes para isso, é neutro, ele é um pronome neutro para coisas genéricas. It was, era, estava, entendeu? Vamos observar aqui então o we were. We were. Nós éramos. Nós estávamos. Repete comigo. We were. Mais uma vez. We were. E agora eles eram. Eles estavam. They were. Quem se arrisca? They were. Isso mesmo. They were. Eles eram. Eles estavam. They were. They were. Como é que vocês eram? Vocês estavam? Já viu? You were. You were. You were. Repete. Então vamos lá mais uma vez para que a gente aprenda esse verbo to be no passado. Escreve no seu para o vídeo, tá? Agora, e escreve no seu caderno o verbo, escreve assim, verbo to be no passado. I was, aí você escreve essa tabelinha aqui. You were, he was, she was, it was. Isso mesmo. We were, they were. Observe. I was, you were, he was, she was, it was. É muito interessante porque we were é a mesma coisa de they were. Where não muda, é sempre was, where. Observou que o verbo to be só tem essas duas formas no passado? Muito simples, né, pessoal? I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Aí agora, vocês já observaram que no passado tem isso. E o will be, como é que será? Que verbos, como é que vai ser? Will be é o verbo to be no futuro, né? Será, estará, will be. Como é que vai ser? A gente vai observar agora. I will be. Olha só. I will be. Eu serei, eu estarei. I will be. Repete comigo. I will be. I will be. I will be. You will be. You will be. He will be. Ele será. She will be. She will be. Ela será. It will be. It will be. Isso será. Será. Estará. Observe. I will be. Repete. I will be. Eu serei, eu estarei. Lembrando que tem que anotar. Você pode parar a qualquer momento para anotar o que você está lendo, tá bom? Não só escute, anote também. Repete agora. I will be. I will be. Eu serei, eu estarei. You will be. Isso. You will be. Mais alto. You will be. Isso. You will be. Tá, está repetindo? Não escuto daqui. He will be. He will be. Isso. He will be. Que ele será. Ela será. He é ele. She will be. Ela será. She will be. Ela será. She will be. It will be. Isso ou essa coisa será. Será. It will be. Lembrando que o it também é fenômeno da natureza, né? Fenômenos da natureza, coisas, objetos. It will be. It will be. Lembrando que é it will. It will. It will be. Repetiu? It will be. Repete o que você escuta, tá bom? Será. It will be. Agora vamos no plural, que é com nós, o vós e o eles, né? O vocês. Nós temos aqui então we will be. We will be. We will. We will be. Lembra daquela música famosa, né? We will be rock you. We will rock you.
will rock you. Essa é a letra. Já dá pra entender um pouco na música. Alguma coisa elas vão fazer. Will be. Will be. Nós seremos, nós estaremos. Will be. Will be. They will be. They will be. They will be. Repete. They will be. They will be. Repete, repete. Pode repetir várias vezes. They will be. They will be. Will be. Para você entender que é o futuro do verbo to be. As coisas serão. E como é que a gente fala que vocês serão? A mesma coisa aqui do you will be. Você será, você estará, é a mesma coisa. You will be. Vocês serão, vocês estarão. Tá certo? You will be. Vamos observar aqui alguns exemplos no passado, no presente, no futuro do verbo to be na primeira pessoa. Eu, né? Eu falando. Aqui nós temos o I am a student. Eu sou um estudante. I am a student. Repete comigo. I am a student. I am a student. Eu serei um estudante. I am a student. Observando, eu sou um estudante. I am a student. I was a student. I was a student. Eu era um estudante. I was a student. Observe que quando a gente lê, a gente junta as palavras todas, né? I was a student. Lembra na aula de alfabetização, onde a gente vê o alfabeto, quando a gente vai juntar as letras, né? Forma uma palavra só, né? I was a student. I was a student. Eu era um estudante. No futuro é tão simples, olha só. I will be a student. I will be a student. Eu serei um estudante. Repete comigo, então, as frases novamente para aprender. Recordando que é bom sempre anotar, pessoal, as frases para você lembrar. I am a student. I am a student. Mais alto. I am a student. Isso mesmo. I was a student. Eu era um estudante. I was a student. I was a student. Isso, mais alto. I was a student. I was a student. I was a student. I was a student. I will be a student. I will be a student. Eu serei um estudante. Anotou as 3 frases? Se não anotou, para o vídeo e anota agora. E, claro, você pode repetir quantas vezes você quiser, tá bom? Nós temos então aqui o you. E o you no sentido de você. Você é a pessoa com quem eu estou falando. Uma pessoa só. You are an electrician. An electrician. You are an electrician. Electrician. You are an electrician. Você é um eletricista. You are an electrician. Observe que you are an electrician. Você é um eletricista. Usa o are. Are, que também é plural, mas nesse caso aqui é uma pessoa só. Por que a gente sabe que é uma pessoa só? Porque é um eletricista. An electrician. Electrician. Não está no plural. Se tivesse um S, vários eletricistas, a gente sabia que o you significava vocês. You are an electrician. Mas você não trabalha mais como isso. Não está trabalhando, já está em casa, agora mudou de profissão ou já se aposentou. Então, era um eletricista. You were an electrician. You were an electrician. You were an electrician. Observe que were também serve para o plural, mas a gente sabe que está falando de uma pessoa só, que ele era um eletricista. You were an electrician. Você era um eletricista. You were an electrician. An electrician. Mais uma vez, lembre do
da ligação AN com esse electrician. É an electrician. You were an electrician. You were an electrician. Tanto é que é interessante observar que a letra E no final do were, ER, junta com AN. Então fica you're an electrician. You're an electrician. Com o tempo você vai perceber que essas ligações acontecem naturalmente quando a pessoa fala. Mas você já estou lhe passando isso, e futuramente você vai observar que as palavras realmente começam a se juntar e formar uma palavra só. E no futuro, observe you. Observe que o you no futuro é you will be. You will be an electrician. You will be an electrician. Faltou um N aqui, mas tem que ter um N aqui. An electrician. N. You will be an electrician. Tá certo? You will be an electrician. You will be an electrician. Observem que tá o erro aqui. Faltou um N aqui. Então é an electrician. You will be an electrician. You will be an electrician. Tá certo? Repetindo as frases. You are an electrician. You were an electrician. You will be an electrician. Pode parar e repetir as frases. Anota as frases, por gentileza. E corrige. É a N. You will be an electrician. Tá bom? Mais uma palavra aqui que tem o engineer. Começa com vogal e usa o an. He's an engineer. He's an engineer. He is an engineer. He is an engineer. Observe que estamos usando o pronome ele, verbo to be no presente, and he is an engineer. Engineer. He is an engineer. Ele é um engenheiro, né? Ele é formado, já trabalha. He is an engineer. Mas ele não trabalha mais, aposentou, deixou de trabalhar. Então, he was an engineer. He was an engineer. He was an engineer. Engineer. He was an engineer. He was an engineer. He will be an engineer. Observe que aqui o an tá com investido, mas quando você for escrever, corrige. É an. A-N, não N-A. An. He will be an engineer. An engineer. An engineer. Repete comigo a palavra engenheiro em inglês. Engineer. 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 An engineer. He is an engineer. Ele é um engenheiro. He is an engineer. Engineer. Eu sei que fica essa coisa do nhinhinhê, mas é isso mesmo. He is an engineer. Engineer. He was an engineer. He was an engineer. He was an engineer. Engineer. He was engineer. Ele era um engenheiro. No futuro, he will be. Ele está estudando, ele vai se tornar um engenheiro, está aprendendo, ele vai conseguir trabalhar nessa área. Então ele vai ser, ele será. He will be an engineer. He will be an engineer. An engineer. He will be an engineer. He will be an engineer. Você pode parar, repetir, anotar as frases, aproveita e corrige. É an engineer. Não na, é in, A-N, tá bom? Se tiver dúvida, volta, repete esses minutinhos e mais uma vez para memorizar, tá certo? Se não memorizou, não pode avançar. É importante que você anote, que você repita, amada que me escuta, porque aí você aprende melhor, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui she, mais uma frase com she. E nesse caso, também no presente, no passado e no futuro.
She's a doctor. She's a doctor. Ela é uma médica. She's a doctor. She was a doctor. Ela era uma médica. Ela era, não é mais. She's a doctor. She will be a doctor. She will be a doctor. Ela será uma médica. Lembrando, a doctor, porque é A e não a N, porque doctor começa com a letra D e D é consoante. A sozinho é para consoantes, tá bom? Lembra da primeira aula? Se tem dúvida ainda, volta na primeira aula. She's a doctor. She's a doctor. Você pode juntar She's a doctor. Ela é uma médica. She's a doctor. Presente. Passado. She was a doctor. She was a doctor. She was a doctor. Junta tudo. She was a doctor. She was a doctor. Ela era uma médica. She'll be a doctor. She'll be a doctor. Ela será. She'll be a doctor. Você junta tudo. She'll be a doctor. Ela vai ser uma médica. She'll be a doctor. Ah, ela tá estudando, ela vai ser o quê? She'll be a doctor. Ela vai ser uma médica. Tá certo? Se não compreender, o pessoal repete, pessoal, e anota essas frases. É muito importante para você lembrar delas depois, para lembrar desses verbos, desse verbo no passado, no presente e no futuro. É o verbo to be. Ele aparece o tempo todo nas provas, nos textos, tá? É bom você aprender. Que você não vai quando você vê essas palavras, você fala, ah, isso aqui é no passado, alguma coisa que aconteceu. Pois é. Vamos observar. It is a sunny day. Observe que aqui está vendo o verbo to be com it. Agora você está entendendo porque o it significa qualquer coisa, né? Um negócio, um fenômeno da natureza, um objeto. Observe. It is a sunny day. It is a sunny day. É um dia ensolarado. É um dia ensolarado. Observe, não é ele é um dia ensolarado ou isso é um dia ensolarado. Só é. It is a sunny day. Então, tudo que você for dizer que não precisa de uma pessoa, de alguma coisa, é o com it. It is a sunny day. É um dia ensolarado, você fala it is. É um dia. It is a sunny day. É um dia ensolarado, olha só. Daí nós temos it was a sunny day. Porque agora tá chovendo, mas era um dia ensolarado. Foi um dia ensolarado. It was a sunny day. Repete comigo. It was a sunny day. It was a sunny day. Lembrando que você tem que repetir aquilo que eu estou dizendo, tá? Por mais que você está vendo aqui it, e aí você vai querer falar it was, você fala it was, it was. O T entre som de vogal tem som de R. Lembrando das aulas de alfabetização, se você já estudou aquelas aulas de alfabetização, você já sabe. It was. It was a sunny day. Se você não estudou, você pode voltar a estudar também, tá bom? Mas já que eu estou falando it was, você já pode repetir, já vai aprender. It was a sunny day. Foi um dia ensolarado. Era um dia ensolarado. Então nós temos aqui it will be ou it will be. It will be a sunny day. It will be a sunny day. Será um dia ensolarado. It will be a sunny day. Amanhã, depois de amanhã. Bem, aqui tá falando apenas para você entender que é futuro. Será um dia ensolarado. It will be a sunny day. Será que vai chover? It will be a sunny day. Será um dia ensolarado. Eu quero. It will be a sunny day. Vamos repetir aqui então. It is a sunny day. It is a sunny day. It was a sunny day. It was a sunny day. Repete mais alto. It was a sunny day. It will be a sunny day. It will be a sunny day. It will be a sunny day. Isso mesmo. It will be a sunny day. Bem, chegamos aqui então no we, né, já no plural, para a gente entender então o verbo to be no plural e as suas variações no presente, passado e futuro, né? E nesse caso aqui, pessoal, observe
É muito simples. Mais uma vez, lembra do are, where, you will be? Então nós temos aqui, we are on vacation. Olha só. We are on vacation. Nós estamos de férias. We are on vacation. We are on vacation. Você pode juntar tudo e falar we are on, 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 we are on vacation. We are on vacation. Repete, we are on vacation. We are on vacation. We are on vacation. Nós estamos de férias. We are on vacation. Nós estamos de férias. Nós temos aqui we were on vacation. Nós estávamos de férias. Nós estávamos de férias. We were on vacation. We were on vacation. We were on vacation. Repete comigo. We were on vacation. We were on vacation. We are on vacation. We were on vacation. Nós estamos de férias, nós estávamos de férias. Entendeu? We will be on vacation. We will be on vacation. We will be on vacation. Mais uma vez. We will be on vacation. Nós estaremos de férias. As férias já vão acontecer. We will be on vacation. Férias, vacation. Então, we are on vacation. Estamos de férias. We were on vacation. Estávamos de férias. We will be on vacation. Estaremos de férias. We will be on vacation. Pode parar, anotar essas frases e como exercício para você aprender o verbo to be no presente, no passado e no futuro com o pronome we, nós, tá? E o they. They. Olha só. They are at home. They are at home significa eles estão em casa. E they are at home. They are at home. They were at home. Eles estavam. They were at home. Eles estavam em casa. Não estão mais. They will be at home. Eles estarão em casa. Então você já entendeu? They are at home. Eles estão em casa. They were at home. Eles estavam em casa. They will be at home. Eles estarão em casa. They are. Eles estão. They were. Eles estavam. E they will be. Eles estarão. Vamos repetir mais uma vez as frases para que você entenda então o significado delas e escreva essas frases no seu caderno. They are at home. They were at home. They will be at home. They will be at home. They are at home. They were at home. They will be at home. Ok? Home, casa. They will be at home. Observe que aqui está escrito home, mas é home, era para ser um H. Home. They will be at home. Escreve corretamente no seu caderno. They are at home. They were at home. They will be at home. At home. Então é isso, pessoal. Acho vocês já sabem, né? I am. Aqui nós temos is, he is, she is, are, you are, they are, we are. Lembra? I was, she was, que é o passado. Were, you were, we were, they were. Will be, que é mais simples de todos. Will be já significa o futuro de tudo, né? I, you, they, we. Então significa que tudo usa will.
E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje sobre o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Vale a pena você voltar nessa aula e repeti-la para você aprender esses verbos, tá certo? Essas variações do verbo to be, do verbo ser. É importante que você aprenda isso para que você prossiga na aula, tá bom? Para você prosseguir na aula aprendendo sobre o verbo to be. O verbo to be é muito importante para a língua inglesa porque ele, nossa, tudo é verbo to be, né? Aparece o tempo todo, várias formas, a gente vai aprender todas elas aqui. Você vai seguindo aí meu canal. Se você chegou até aqui na aula, é sinal que você gosta do conteúdo do meu canal, então se inscreve agora, tá certo? Já deixa aquele like, compartilha com outros estudantes que gostam de aprender uma nova coisa, que gostam de estudar, tá bom? É importante para fazer provas, Enem, ensino médio, seus estudos mesmo na escola, tá bom? Se você já estuda inglês, se você quer aprender, já é bom para você. Agradeço muito sua atenção. E é isso, pessoal. Se inscreve, tá bom? Deixa o like também, é muito importante. Tchau, tchau, pessoal. Até na próxima aula. Se lembre, né? Volte quantas vezes quiser na aula para memorizar, para aprender. Repetir várias vezes é uma boa forma de memorizar e aprender mais rápido. Escreva no seu caderno. Tenha um caderno e participe, tá bom? Vai participar? Sim? Sim? Tá certo. Tchau, tchau.